WhatsApp aí, Pascoal, WhatsApp. Aqui é o Adnan da cidade de Salto, beleza? Queria falar pro Sormani que ele tem razão. O Corinthians tá sendo ajudado. Pegou 4 times pequenos no começo, por isso que conseguiu fazer a pontuação. Eu queria perguntar pro Mano também que posição que o Corinthians precisa contratar para ir com esse embalo até o final do Campeonato Brasileiro. Beleza? Pascoal, se o Palmeiras pegar o Real Madrid na final do Mundial, toma de 8 ou de 9. Abraço a todos aí. Vai, Corinthians. Essa última pergunta aí de que precisa contratar, eu respondo. Não, mas ele foi mal. Juiz de linha, aqueles de trás. Eu só não entendi o que ele falou, que ele falou assim, pô, o Corinthians pegou 4 times pequenos. Você tá louco? Pegou o Santos. Então, o Santos hoje? Estavam falando hoje o Santos não é grande nem na baixada. O futebol que o Santos está jogando hoje é o futebol de time pequeno. E o torcedor tem razão. O torcedor tem razão. O Sormani admitiu. Mas com relação agora às contratações, eu acho que o Corinthians ele carece de 4 posições aí que ele poderia reforçar. Não, vai pra perto. Vai recalcado, deu o braço a torcer. Deu o braço a torcer que o Corinthians está te surpreendendo até ele. O Corinthians, eu sou o único cara. Eu queria ver você traduzir agora. Esse cara é um agora. antideclarado, ele está calando o Flávio Gomes. Já fiz, agora. só 3 calando o Flávio Gomes. O agora Corinthians, antes você vai falar, mas eu coloquei o Corinthians depois da segunda rodada como candidato ao título. Mentira, verdade ou mentira? Não, você falou com ironia. Não, falei nada. Você morde a sopa. É que agora, você morde a sopa. Vai jogar sem quantos? O Botafogo ia chegar na frente do Flamengo na Libertadores. Acertei. Você falou que o Corinthians ia brigar pelo título. Tô acertando. Então, o Corinthians vai jogar sem quantos? Hoje? É. Amanhã? É. Pode até ficar sem 6. Dois juízes. Não consigo responder. Desculpa, mano. Vai. Não, tranquilo. O telespectador fez a pergunta referente aos reforços. O Corinthians ele carece, na minha avaliação, dos 2 laterais, reservas, tanto esquerdo quanto direito. Eu acho que o Corinthians precisa de mais um zagueiro de qualidade e precisa de um centroavante, sim, caso o Jô não possa jogar. O Casinho, ele até é um cara esforçado e tudo mais. Tem aquele menino também da base do Corinthians aí que também pode ser que receba oportunidades. Precisa de outro time, tá vendo? Não, pelo contrário. Mano. O Corinthians ele tem 4 posições. Candidato ao título, você vai contratar time. outro time. Você precisa de outro time? O zagueiro é o Léo Santos. Imagina, o Corinthians, eu não estou falando para ele contratar 4 jogadores que possam ser titulares, para compor elenco. O Corinthians precisa de 2 laterais reservas, de mais um zagueiro de qualidade e de um centroavante, caso o Jô não precise. Eu acho que vai precisar de mais, mano, porque você falou 4 reforços, acho que vai precisar mais. Por quê? Pascoal, verdade que... Não é, porque eu falei aquele dia, elas falaram que não era, falou que não, o Léo Jabá vai embora. Mas também... Agora, O Léo Jabá vai para a Rússia. Pascoal, procede que Fagner, Guilherme Arana, Rodriguinho estão indo embora agora? Olha, Na janela? É verdade que o empresário do Não, aí Rodriguinho... já complica, já não é mais candidato a nada. Pera, é verdade... Não, estão perguntando se isso é. acontecer. Primeiro vamos saber. Procede que o empresário do Rodriguinho quer porque quer vender ele agora na janela ou não? O empresário do Rodriguinho tem muito interesse que isso Quem aconteça. É o empresário do Rodriguinho? Eu vou dizer para você, liguei hoje de manhã, falei com aquele nosso amigo lá no Corinthians, ele me disse o seguinte: Pascoal, tudo ainda está no campo da especulação. Todos fazem consulta o tempo todo a respeito de ir para cá. O negócio do Rodriguinho seria para a Turquia. De novo? Fenerbahçe. Como é que fala o nome? Fenerbahçe. Para a Turquia. O Guilherme Arana teve especulação de ir para a Espanha, agora tem uma especulação da França e já teve consulta da Itália. Mas ali, Arame, Bufunfa, Larjano, chegou E o Fagner? Do Fagner também não. Nenhum desses. Com quem eu falei me disse, ele falou assim: Pascoal, tudo é especulação. Essa é uma hora de se especular muito, o que você tentar acha? se valorizar o jogador. O Arana ele disse o Arana que ele não sai do Corinthians até o final do ano. E esse eu acho que é o caso mais difícil, o dele e o do Rodriguinho. São os 2 casos mais difíceis do Corinthians contornar. Perguntei a respeito do Pablo. E o Pablo, como é que tá? O Rodriguinho já jogou fora do Brasil? Já jogou na Europa? Não. Ele veio do América, ele veio do América direto pro Corinthians. Jogou na Arábia? Ah, não, mas ele nunca teve mercado europeu, não, porque o Rodriguinho... Não. Mercado europeu... É jogador para sair agora, porque assim, eu acho que é um ótimo jogador. Mas o Fagner já tem mais de 30 então, anos. Mas o Fagner o Rodriguinho não é tão velho, o Rodriguinho é novo. Amigo. Mas é que o Rodriguinho não é um jogador, eu não acho que ele é um jogador que vai se manter em grande destaque muito tempo. Ele vive um momento essa muito convocação bom. do Rodriguinho também é pontual, né? Não exato. Não é um então, negócio... que essa é a hora, ele tá em alta, é a hora boa de vender. Pontual não depende dele, mano. Vai que ele arrebenta aí contra Pascoal, no setor que ele joga, Pascoal. É pontual, mas na hora que você chega lá fora,
e vai mostrar Então, pro mas é cara por isso quem é que o ele tá cara. em alta Fala aqui, ó, agora. seleção Exato. brasileira. Por isso que é a hora boa de vender. Inclusive o Rodriguinho. Só pra inclusive, retomar, Eu não acho que é a hora de vender. Só pra não depreciar o Rodriguinho, Os dois Pascoal. empresários emblemáticos são Não, do você entendeu o que ele falou. Não é que tem que vender. Os outros dá pra O contornar. empresário é a hora de vender. Não, mas só com relação ao Rodriguinho, não é que eu tô falando que o Rodriguinho é mau jogador. Muito pelo contrário. Inclusive, agora ele tem É que deu aparecido. impressão, né? Não, pode Ficou ter assim, dado a ficou uma impressão, coisa mas não meio foi o que eu assim. quis dizer. O jato dá um lampo nele, não dá? O Rodriguinho, Pascoal, ele hoje, Ele no não cenário gosta do nacional, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, fato. Mas eu acho que no setor que ele concorre ali com o meio-campo da seleção persegue o brasileira. Rodriguinho? Não, pelo Por que vocês contrário. estão falando que você pelo persegue o contrário. Rodriguinho? Você persegue, Rodriguinho? Não persigo o Rodriguinho. Você acabou de falar que ele nunca mais vai ser chamado para a seleção. Não, eu disse que é pontual a convocação dele, porque a Pontual seleção foi brasileira nesse está muito ponto. bem Mas do servida no Fagner setor não que é. ele joga. O Fagner, Vai Benja, ter sido sinceramente, toda hora. eu não Vai, levaria. Toda convocação vai. Eu não levaria. Fagner. O Fagner, mesmo no Corinthians, ele... Eu acho o Fagner Então, o muito Fagner no bom. Corinthians ele tá jogando bem, mas eu acho que na seleção brasileira, eu acho que é muito pra ele. Só joga o Daniel Alves. Mas o Danilo é melhor que o Fagner. Que Danilo? O Danilo, o lateral. Não, eu não acho. Acho. O Danilo do... Acho. Que Danilo? O Mariano Danilo é mais joga jogador. onde? Mariano é mais, O Mariano, é mais gente. jogador. O Mariano, Ele não joga no Real Madrid. Os Pô. caras não conseguem botar o pé no chão no Real eu tô Madrid, falando em os caras termos de vai. potencial técnico. O Mariano, ele é muito mais jogador hoje do que o Fagner eu na não seleção acho. brasileira. Eu Eu também acho. acho. Eu acho. No Eu não Sevilha acho. jogou muito. Eu não No acho. Sevilha jogou muito. Não gente. acho. Pra É mim, o que Fagner é muito mais jogador. bola, O Fagner, é muito mais o jogador, Fagner, é mais é, inteligente. o Fagner tem é um passe cara- muito melhor. O não Fagner é um cara, o senhor Mani. Eu gosto do futebol do Fagner, mas eu acompanho o Mariano também. O Mariano no Sevilha não dá também pra falar que ele não acompanho. jogou bola. A gente transmite campeonato, O a gente Tite ele vê. tem um negócio que eu acho que é muito legal, que ele valoriza os caras que ele gosta. E muitas vezes o cara até tá mal, ele continua insistindo naquela convocação do cara. Eu respeito isso. Como eu posso O criticar o Fagner Tite? tá mal? Não falei isso, Pascoal. Eu tô colocando o Fagner dentro de um contexto que muitas vezes acontece. O Tite, quantas vezes ele levou o Lucas Lima e o Lucas Lima não tava jogando bola? Não, mas eu Ele vou gosta dizer- do Lucas Lima. Cada um é opinião. Pra mim, o Fagner, Fagner, pra é mim, muito olha, melhor que o Mariano. sinceramente, Muito pensando, melhor. ó, a gente tem o Daniel Alves, que é o melhor de todos, sem dúvida alguma. Quem seria depois dele? O Rafinha foi convocado agora? Não, também não Rafinha levaria tá o lá. Rafinha. Olha, pra levaria. mim o Fagner tá no... Quem você levaria? Léo nível pra ser Príncipe, reserva você do levaria? Daniel. Pascoal, Não. O Léo Príncipe tá machucado, não joga. O Paulo Roberto vai jogar de lateral. Pascoal, o Pablo Corinthians está acertando, vai resolver o problema. E o Leandro Castão, a reunião do pai dele com o time da Roma hoje é dia 6. Ele viaja amanhã, quarta-feira. o A pai dele. reunião é quinta-feira. O pai dele viaja amanhã pra Quinta, Roma. dia 8. Dia 8 é quinta? Sim. Quinta-feira, Então, dia ele 8. viaja amanhã para Roma. E essa é a expectativa que o Corinthians disse pro pai do Cassan, que é o procurador dele, para resolver o problema dele lá na Itália. Mas quando eu disse que o Corinthians iria atrás, vocês riram de mim, né? Vocês falaram, não, você é quase sugeriu. impossível, E você sabe que etc você e tem tal. força. E quando eu fala falei do pra Corinthians. você que o Leandro Castan poderia vir, você falou, ó, minha fonte falou não. Falou não, você E não eu leu? falei o que pra você? Eu não leu? E o que eu falei pra você? É o não momentâneo. Na verdade, no futebol não tinha é nenhum 24 momentâneo horas. nenhum. Já tinham Não, não ligado, já tinham momentâneo. perguntado. Não momentâneo. Ou Eu seja, não- ele tá dizendo pra você esquecer essa fonte. Não é, Porque ela não é Fonte aí mente crível. pra você. Não, É uma fonte que não é Cara, crível. não o dá cara pra- te O liga que eu falei quinta-feira passada? Exatamente o que você Que acabou o de dizer. Corinthians sondou, ligou Isso. pro pai do Leandro Aí, Castan que pra fez saber a Pascoal? situação. Pascoal pegou o telefone Aí e o pai ligou pro dele cara. falou o seguinte, eu tô indo pra mandou Itália, mensagem, falou, estou não. indo pra Itália, tem uma reunião dia 8 de junho, que mudou a diretoria de futebol da Roma. Precisamos saber o que a nova direção de futebol da Roma pretende. Ponto. Ele está feliz lá, tem contrato até junho de 2019. Agora, Corinthians é o Corinthians, ele tem uma relação, ele gosta. O Corinthians já perguntou, aí você ligou pra tua fonte, a fonte Não, falou. eu mostrei, eu escrevi e perguntei, mostrei pra você. Mas o eu que falei ele pra escreveu. você, tua fonte A sua não fonte, é... a sua fonte te sacaneou. Então A vamos ligar, verdade pra é ele, essa. vamos Concorda ligar, vamos comigo? brigar com ele. Ele Eu tá, acho- ele eu tá acho que vendo ele o ia chegar- programa, ele vai ficar nervoso com você. Comigo? Ele já fica chateado com o Flavinho, que esse negócio. Comigo? Fica chateado com você. É nada, ninguém Você fica pega no pé do chateado. Então ele é Corinthians, uma faz pessoa negócio de importante dívida, dentro do faz Corinthians, negócio de esse. dívida, você fala esse negócio de dívida, de boleto atrasado. Bom, mas e aí, fala, do Leandro Castan e do Pablo. O que eu vou O fazer? Leandro Castan Imagina pede quem tem pra viagem, receber. Você tem culpa nessa Se, dívida? se ele fica Deixa chateado, o imagina Pascoal quem responder. precisa receber o Fala. dinheiro. Você disse que o pai do Castan viaja na quarta-feira, quinta conversa com os italianos e resolve a situação dele lá. Depois ele vem para conversar com o Corinthians. Se o Corinthians tiver condições de contratar, Money. é money, não é money, que aquele repórter amigo nosso fala money. Poderia ser um empréstimo de 1 ano, que não seria uma coisa tão impossível de acontecer. Há uma Isso possibilidade, isso é há uma possibilidade. Impossível? Possível. Não descarte a possibilidade da Roma fazer uma rescisão de contrato amigável com ele, pagar lá o que tem que pagar para o jogador, fazer uma rescisão de contrato amigável e liberá-lo para atuar no Corinthians. E aí, novamente, o vínculo seria do próprio jogador e ele poderia emprestar os seus serviços ao Corinthians. Ponto.
Quanto ao Pablo, existem conversas entre os dirigentes do Corinthians e o procurador do Pablo, mas ainda não tem o dinheiro. Nem precisa ter, Minha Pascoal. informação fala outra coisa, que as reuniões estão já avançadas e que o Corinthians está acertando e vai comprar ele. Com ele tá conversando, tá lindo. Mas se o Corinthians tá ele tem um prazo com o Pablo, tá até lindo. o final do ano, pra que queimar dinheiro Tá lindo. agora, Pascoal? E não, em novembro tem Aí que que tá. executar. O Basta que alinhar a o que o situação empresário pra do jogador renovar. quer, o que o empresário do jogador quer, Vai contratar o Pablo. vai contratar. Claro que vai, mas depende do negócio do Felipe, depende do negócio do Malcom, depende do negócio do... Não, mas, ô Pascoal, mesmo que o Corinthians tivesse a grana agora em mãos, Vai pra que queimar contratar, você dinheiro? sabe, Pascoalino. Não, o Benja, O Corinthians não perde o Pablo. não vai perder o negócio, não vai perder, mas desde que entre o dinheiro. Vai entrar. Vai Se não entrar? entrar, vai dar um jeito. Eles são de Olha o que eu brincadeira, tô vocês te estão falando. discutindo um negócio, Pascoal, que, na boa, é legal você alinhar a situação com o jogador. Ei, Falar, você compra, Pablo, você isso. compra um apartamento, a primeira parcela é janeiro de 2018. Pois é, você vai pagar agora? Você vai pagar agora? Óbvio que não, Só você se vai, der um vai belo rasgar desconto. dinheiro. Vai rasgar dinheiro. E não é o caso, porque o Corinthians ele tem esse valor para ser pago de 3 milhões de euros, independente de ser o último dia do prazo ou agora. O problema não é o prazo com o Bordeaux, o problema é que o empresário do jogador está conversando com os dirigentes do Corinthians para acertar um novo vínculo. Não, mas isso tudo bem, isso eu acho que tem Esse que é o acontecer. problema. Esse é o É problema. que você está sugerindo que o Corinthians pague agora. Não, eu estou dizendo agora que é o não vai seguinte, nem em novembro não o dá? Corinthians só vai poder... O quê? Não dá, não tem. Não, se chegar e falar assim, Corinthians, você pode pagar agora? Não, agora. Não, agora não pode pagar. Não Daqui mesmo. 6 meses. Não pode pagar. Não. Se vender alguém, contrata. Eu ouvi essa ironia também, Benja, quando o Jadson estava para ser contratado. Imagina, o Jadson tá jogando na China, Jadson vai ganhar um abriu mão de caminhão de dinheiro dinheiro lá durante o ano abriu mão de inteiro. dinheiro, você Não não via. volta pro Corinthians. Vamos parar de enganar o telespectador. Foi essa a sua frase. Abriu eu mão vou de Ele tá dinheiro. jogando onde? Eu vou repetir, o Flavinho pode desdenhar, porque ele é um direito dele. Eu posso mesmo. Lógico que pode, tô falando sério. O Castan tem uma relação diferente com o Eu Corinthians. não falei nada. Assim como o Jadson. Não, mas você Estamos pode. falando do... Não, mas tô falando que você... Do não, Pablo. Do Pablo. Mas tô Do falando negócio que- do Bordeaux. Não, mas Corinthians vai do pagar- Castan, o Corinthians vai pagar em uva. O do Castan. Em uva? Pinot Noir. Não, lá é ó, Bordeaux o nome olha da aqui. uva. É que é mais barata, Pinot Noir. Em, eu falo pra vocês, Mostrar a parreira pra o você. Leandro Castan, O negócio tá descambando, hein? o Leandro Castan tem uma relação com o Corinthians muito forte. Ele nunca negou que ele gostaria de voltar. Eugênio Leal e o Vasco amanhã para pegar o amanhã tem um jogão. Amanhã tem Vasco e Corinthians São Januário e o Vasco pra amanhã completinho. Luiz Fabiano joga. Volta o Luiz Fabiano, volta, que foi poupado. A grande novidade do Vasco ontem foi o presidente, né? O que ele fez? O presidente convocou a entrevista coletiva lá em São Januário para dizer que está atento aos pênaltis que estão sendo marcados contra o Vasco. E que não interessa se foram pênaltis, porque foram. Foram. Não interessa O se foi. mérito não é esse. Eu não estou discutindo se foi ou se não foi. Mas não pode marcaram. marcar. É isso. É, mas Mas deixaram foram 5 pênaltis em 4 jogos, é isso? 5 pênaltis em 4 jogos. Dois contra o Palmeiras. Todos foram. Então, 2 contra o Palmeiras. 2 contra o Fluminense e contra o Grêmio. E todos foram. Entendeu? Todos Licença. foram. o do Ele tem que ficar Fluminense, atento aos ó, zagueiros, ó, né? o Você do não- Fluminense teve um aí que eu olhei, eu falei, olha, Toque de mais mão ou do menos, Jean e o mais outro, ou menos. o Gilberto pega por trás o Aquele eu dois foram. achei, aquele eu não achei que foi Os dois pênalti. foram. O pênalti que não foi pro Fluminense foi contra o Santos. Que o Henrique deu uma carregada. Não, mas na- Mas aquele aquele jogou. pênalti do Vasco Mas contra o contra o Grêmio, Vasco você achou aconteceram. que foi... Foi pênalti. Claro que foi, Pascoal. Foi pênalti. Do Vasco, do Uma Grêmio, bola na mão foi, nítida e foi, outra ao foi. total do jogador. Sim. Pênalti, claro. Mas Mas ele não é, lá disse que está conversando com a comissão de arbitragem. Não fez ainda uma reclamação formal, mas está conversando, está mostrando. Por enquanto está só olhando. Olha aí. Mais tá 5 marcando desses pênalti, eu vou tal. reclamar. Vamos ver, mas estamos atentos. E aí convocou a torcida. Eu acho que esse é o diferencial. A torcida do Vasco tem feito a diferença nos jogos em São Januário. E o Vasco, através do presidente, estabeleceu ontem o seu objetivo: ganhar todos os jogos em São Januário. E em ganhando todos os jogos, eu acho que lembra um pouco a campanha no passado do Atlético Paranaense. Ganhando todos em casa, ou quase todos em casa, pegando meia dúzia de pontinhos fora, ele acha que o Vasco pode chegar à Libertadores. Esse é o objetivo dele. Para isso, conta com a torcida, que tem sido o diferencial. Nos jogos contra o Bahia e o Fluminense, especialmente contra o Fluminense, mas a atitude da torcida do Vasco mudou e ele quer essa torcida amanhã contra o Corinthians, para pressionar, para Teremos empurrar mais o de time. 20 mil amanhã? Mais de 20 mil não dá, até pela capacidade, hoje limitação de segurança. Não, mas o último teremos jogo deu 20, deu 20. 20 mil. então. Mais de 20 mil, Ah, 23, 24, 25. Então, é mais de 20 20 mil. Dá 20. É o que 20 cabe em mil. São Januário. É o que dá para colocar hoje com segurança e tranquilidade lá. Teremos. A torcida do Vasco já tinha comprado até ontem mais de 8 mil
e vai estar presente, vai estar empurrando o time. E sim, isso pode fazer muita diferença. A questão é, será que só essa pressão jogando em São Januário vai dar conta? Porque o Vasco vai pegar grandes times em São Januário. Isso vai ser suficiente? Mas ajuda O time bem. tá melhorando. Ajuda bem. Ajuda bem. Ajuda bem, porque o estádio O Vasco está contratando mais alguém fechadinho. de fora. O